Certamente você ouviu falar nos últimos dias sobre uma alteração nas normas de reconhecimento de cidadania italiana. Hoje eu vim falar do que se trata essa norma e os principais impactos disso para os requerentes de reconhecimento de cidadania italiana. À guisa de introdução, eu preciso falar do que se trata, o que é essa regulamentação. Se trata de um decreto-legge, que é o equivalente à medida provisória do Brasil, que é um ato do Poder Executivo que tem força de lei. No entanto, para que ele seja permanente, ele precisa, após 60 dias, passar por uma conversão em lei ordinária. Que passa por votação no parlamento. Esse decreto-legge, ele é oriundo do Ministério das Relações Exteriores. Ele, inclusive, está sendo chamado como Decreto-Legge de Tajani, que é em referência ao ministro das Relações Exteriores, o ministro Antônio Tajani, que foi aí a pessoa que encabeçou a formulação desse decreto. Dentro também, junto com esse decreto, existe no pacote mais 2 projetos de lei que visam justamente o reconhecimento de cidadania italiana para cidadãos nascidos no exterior. Mas agora eu vou me ater especificamente a esse decreto que já está em vigor e que ele tem um impacto mais significativo. O decreto passou a vigorar no dia de sua publicação, na última sexta-feira, e está em vigor, vigorará pelos próximos 60 dias, obrigatoriamente, quando precisará passar por aprovação, análise e consequente aprovação do Parlamento italiano para que ele tenha validade, tenha força de lei ordinária. O ministro das Relações Exteriores, ele é do partido Fratelli d'Italia, que é o mesmo partido da premier Giorgia Meloni, e que tem maioria no parlamento. Então, infelizmente, é muito provável que esse decreto ele passe sim e ele passe a vigorar, que se torne lei ordinária. No entanto, até o momento que nós temos é que pelos próximos 60 dias nós teremos restrições no reconhecimento de cidadania italiana. Agora que eu expliquei do que se trata o decreto, o que é essa normativa, eu vou passar a explicar as principais consequências disso para os cidadãos italianos. Esse decreto, ele prevê que a cidadania italiana que não tinha limite geracional, desde que você comprovasse documentalmente que é descendente de uma pessoa nascida na Itália após a formação do Reino da Itália, ali a partir de 17 de março de 1861, se não estou enganada, sendo a partir daquela data o nascimento do teu ancestral italiano, comprovado por documentos, você seria sim reconhecido italiano. Eles adotavam o critério jus sanguinis, que é o direito de sangue, ou seja, se tem sangue italiano, independente da geração em que você se encontre, você seria sim considerado italiano desde o berço. E esse é um ponto que eu vou trazer um pouco mais adiante. Então, sendo assim considerado, qualquer pessoa que conseguisse essa comprovação poderia requerer, seja no consulado, administrativamente nos comunes ou pela via judicial, o reconhecimento da sua cidadania. O novo decreto prevê que apenas filhos e netos de italianos nascidos na Itália poderão requerer o reconhecimento da cidadania. Ou seja, nós temos aí uma grande restrição, ao acesso da cidadania italiana para muitas e muitas pessoas, independente da via de eleição, certo? Isso não se aplica somente à judicial, administrativa ou consular, mas a todos os requerentes. Ainda dentro desse pacote que acompanha o decreto-legge, eles prevêem que os consulados não serão mais os responsáveis por fazer os requerimentos, que os requerimentos administrativos eles deverão ser feitos diretamente no Ministério das Relações Exteriores. Numa entrevista, o ministro Antônio Tajani, ele falou que essa é uma medida que visa combater a comercialização de passaportes italianos. Isso devido ao grande aumento dos reconhecimentos de cidadania nos últimos anos, principalmente provenientes da América do Sul. A Argentina lidera ali o ranking com a maior quantidade de requerentes ao reconhecimento de cidadania, seguido pelo Brasil e depois Venezuela. No ano de 2024, nós tivemos 30 mil reconhecimentos, uma média de 30 mil reconhecimentos de cidadanias para pessoas nascidas na Argentina, uma média de 20 mil reconhecimentos para nascidos no Brasil e uma média de 8 mil reconhecimentos para nascidos
na Venezuela. Esse foi um número que entre 2023 e 2024 aumentou em 40% a demanda do ano anterior. Então, visando combater isso, e ele usou uma justificativa muito esdrúxula, de que visava combater essa comercialização, porque muitas empresas brasileiras e argentinas estavam lucrando ao auxiliar os descendentes de italianos a fazer o requerimento dos documentos na Itália, que isso estava fazendo com que os servidores dos comunes na Itália tivessem muito trabalho, uma demanda excessiva e injustificável, segundo o ministro. Assim sendo, essa restrição ao reconhecimento de cidadania proposta pelo governo visa, segundo o ministro, combater essa mercantilização da cidadania italiana. No entanto, numa reunião que eu fiz com outros colegas advogados, tanto do Brasil, Argentina e também que atuam na área na Itália, nós discutíamos sobre as consequências disso, em como isso viola de maneira frontal a Constituição italiana, que prevê que o direito ao reconhecimento de cidadania é um direito já adquirido desde o nascimento, porque não se torna italiano a partir do documento. Você nasce italiano e você só está pleiteando o documento que efetivamente te reconhece aquele direito que você já possui. Então, nós estamos lidando com uma restrição a um direito já adquirido desde o nascimento. Anteriormente, quando nós já conversávamos sobre essas possibilidades de mudança na lei italiana de cidadania, nós falávamos sobre uma possibilidade de ser restrito, mas para as pessoas, os descendentes de italianos nascidos a partir da publicação da lei. Porque quem já nasceu italiano. Não se trata de uma mera expectativa de direito. Então, nós temos esse ponto que certamente será debatido lá no parlamento, que será levantado lá. Quanto aos processos já em andamento, muita gente entrou em polvorosa também com isso, mas eu já ajuizei um requerimento no consulado ou no comune, um requerimento judicial. Como é que ficam essas situações? Eu posso falar especificamente com mais segurança sobre os procedimentos judiciais. Para quem já ajuizou a sua ação de reconhecimento de cidadania, seja contra as filas consulares ou pela via materna, a legislação italiana, assim como a brasileira, muito semelhante, ela prevê que todo o processo será julgado conforme a lei do momento de sua propositura, e a lei só poderá retroagir para benefício das partes. Ou seja, se surgir uma lei mais favorável, mesmo que após a propositura da ação, eu posso utilizá-la no meu caso. Caso a lei modifique o meu direito, quando eu já ajuizei a ação, a lei ela não pode retroagir, ela não pode voltar para malefício. Ou seja, se a ação foi protocolada antes da vigência do decreto, ela deverá ser julgada conforme a lei no momento da sua propositura. Então, para quem já protocolou o processo, até o momento, sem alteração nenhuma, e nem creio que passe a ter alteração em razão dessa lei que fala de maneira expressa que não retroagirá, salvo para benefício, o que não é o caso, obviamente. E quais serão os próximos passos? Isso deixa muita gente que ainda não fez ali o seu requerimento nervoso, tenso. Aqui no escritório nós temos muitos clientes que estão no processo de montagem de pasta documental. Na reunião que nós fizemos no último sábado, muitos colegas propuseram que, como essa é uma tentativa de frear a quantidade de processos, eles disseram que vão estimular seus clientes, muitos colegas, não todos, estimular os clientes a continuar protocolando, para o governo italiano perceber que essa não é a maneira correta de tentar frear a quantidade de requerimentos. Particularmente, e essa é uma decisão particular aqui do nosso escritório, nós estamos suspendendo, por enquanto, todas as pastas que estão em andamento, sempre aconselhando aos clientes que, quando tiverem condição financeira, no caso em que tiverem uma condição financeira melhor, que sim, que continuem a montagem da pasta, para que, caso esse decreto não se torne uma lei, que eles possam efetivamente protocolar os seus processos. Mas nós temos muitos clientes que vão utilizar para o reconhecimento de sua cidadania italiana as economias de toda uma vida. Então, eu não posso chegar para uma pessoa que juntou dinheiro durante 10, 15 anos,
que juntou todas as suas economias para dar entrada no processo de reconhecimento de cidadania. Eu não posso dizer para essa pessoa que ela arrisque, porque é um risco muito grande, que ela se arrisque assim, fazendo o protocolo de uma ação que, por hora, é quase certo de que vai ser em vão, que vai ser perdida. Então, nós não estamos encorajando os clientes a fazer o protocolo, pelo menos por enquanto. Vamos esperar os próximos 60 dias para ver qual vai ser o posicionamento oficial e definitivo do governo italiano. Mas eu não sou irresponsável a esse ponto, né, de aconselhar os meus clientes a fazerem o protocolo de uma causa perdida. Eu sempre aconselho com muita cautela, às vezes as reuniões acabam se alongando um pouco mais porque nós fazemos questão de explicar todo o passo a passo, como funciona, quais são os riscos envolvidos, para que o cliente ele esteja 100% seguro na hora de fazer a contratação, independente do serviço que for. Então, por aqui, nós estamos adotando essa estratégia. O meu alerta é muito cuidado para os golpistas, porque nesses momentos de grande crise, onde as pessoas estão confusas, onde estão nervosas, onde estão querendo assegurar o seu direito à cidadania a todo custo, vão surgir muitas propostas encantadoras, muitas pessoas prometendo o impossível. Nesse momento, nenhum advogado ou assessor de cidadania, é capaz de prometer um resultado positivo num processo, seja judicial ou administrativo. E se você se perguntar, mas isso vale só para o judicial? Não. A normativa ela vale para todos os tipos de requerimento de cidadania italiana. Inclusive, junto da normativa que ainda não está em vigor, certo? Porque isso é um projeto de lei que vai ser, para poder entrar em vigor, ele precisará passar pela avaliação ali do parlamento italiano, mas só para introduzir vocês aqui, porque é uma possibilidade. Um desses projetos são dois, mas em um deles, todos os requerimentos eles passarão a ser analisados não pelos consulados locais, como acontece hoje, mas sim, e nem pelas comunes, mas sim pelo Ministério das Relações Exteriores em Roma. Eles querem centralizar todas as decisões por lá. O que é muito complexo também, porque o número é gigantesco. Essa descentralização, a descentralização judicial, ela aconteceu agora no ano de 2022, alguns anos atrás, e ela foi muito benéfica, porque antes tudo era no Tribunal de Roma e descentralizou justamente para acelerar o andamento dos processos. Mas agora eles querem recentralizar, centralizar ali a tomada de decisões de cidadania no Ministério das Relações Exteriores. O que pode ser feito e que eu creio que pode ser eficiente. Tem um abaixo-assinado e a única coisa de eficiente que nós podemos fazer até o momento é tomar uma iniciativa dessas, quem sabe pressionar ali o parlamento italiano na hora de fazer a análise dessa medida provisória e também dos outros dois projetos de lei. Um dos projetos de lei eu já falei, o outro trata sobre a manutenção do vínculo com a Itália, mesmo após o reconhecimento da cidadania. É uma coisa assim, um ponto bem nevrálgico também, que eu não sei se teria aplicabilidade, porque, ao meu ver, viola frontalmente a Constituição italiana no que versa sobre direito à cidadania, que seria a necessidade de cumprir obrigações, direitos a cada 25 anos, pelo menos, com a Itália, ou seja, não só você reconhecer a sua cidadania pela Itália, mas você manter um vínculo direto, um vínculo civil com a Itália. Eu não sei se isso teria viabilidade, mas é um dos projetos também propostos pelo ministro Tajani.